O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo dizia o seguinte, tá? Dizia o seguinte, que a simplicidade do evangelho gera perseguição. Hoje você vai aprender. Hoje é um novo quadro, tá bom? É um quadro onde eu respondo as perguntas dos telespectadores. Então você que tem alguma pergunta, basta que você escreva ela nos comentários para que ela possa aparecer no próximo vídeo, tá bom? Eu separei 10 perguntas, né, que minha esposa vai ler agora, que são perguntas que mais fazem para mim. Vou respondê-las agora e consecutivamente no próximo vídeo, tá? Eu respondo as perguntas de vocês. Então, deixe o seu like, tá? Para você ser notificado sobre esse vídeo. Se inscreva, ative o sininho e também, tá? Comente embaixo a sua pergunta, tá bom? Então pode começar com a pergunta. O que é Deus? Essa aí é a pergunta pancada. Toda vez que você pergunta o que é Deus para um padre, para um pastor, as pessoas descrevem Deus simplesmente com coisas que são computáveis pelo ser humano, computáveis pela religião. Então muitas vezes um pastor, um padre, vai responder a Deus dentro desse círculo. Só que Deus não se quantifica. Não tem como você encaixar Deus dentro das religiões. Não tem como você quantificar aquilo que é perfeito. Onisciente, que sabe sobre todas as coisas. Onipotente, tem um poder absoluto sobre tudo. E onipresente, está em todos os lugares. É um ser que transcende o conhecimento humano. A verdadeira resposta você pode tentar entender Deus, o propósito de Deus através de Jesus Cristo. Mas não tem como você quantificar, você descrever a imensidão que Deus é na vida de todo mundo, tá bom? Então não tem como quantificar o que é Deus, mas tem como você almejar e quantificar o que é Cristo, porque Cristo é o caminho para Deus, tá bom? Então vamos lá, segunda pergunta. Por que os seres humanos existem? Por que o ser humano existe, né? Por que faz com que o ser humano exista, subexista, né? Por que Deus criou a raça humana? Por que Deus simplesmente criou Eva, criou Adão? Por que Deus permitiu, sendo ele onisciente, por que ele permitiu que Adão e Eva pecassem? A verdade é que Deus criou o universo e todas as coisas de maneira imperfeita. Existe um motivo para isso. Quando você cria algo imperfeito, a tendência dessa criação é se almejar naquilo que é perfeito. Então Deus criou tudo de forma imperfeita. Por isso existe injustiça, por isso existe. Para você poder espiar, para você poder enxergar o problema. Então Deus cria o universo, tá? De certa forma, imperfeito, o ser humano, toda a história da humanidade, o porquê você existe, para você almejar o que é Deus. Se Deus tivesse criado tudo de forma perfeita, você nunca buscaria Deus. Mas como Deus criou o ser humano de forma imperfeita, não estou dizendo da criação do DNA, estou dizendo da razão humana de existir, porque todos nós vamos morrer. Morrer é uma imperfeição. Então Deus nos criou para encontrar a Deus. Inclusive, se não me falha a memória, ou está em Hebreus ou Efésios, que fala o seguinte: o propósito da vida humana é buscar a Deus. Então Deus criou o ser humano para que busque a Deus. A nossa prioridade é buscar Deus, porque esse sim é aquele que nos assegura quando as coisas não vão bem, e também é aquele que nós temos que confiar quando a luz se apagar. Tá bom? Pode falar. Existem demônios? O que são? Muitas pessoas ficam perguntando assim: existe demônios, né? O que são demônios? Fala sobre demônios. Cara, você tem que entender o seguinte: demônios são maus espíritos, segundo a Bíblia. Agora, que maus espíritos que são esses? Você tem que entender que a sua existência hoje não é a última civilização que existiu ou a única civilização que existiu. Quando você pega a era pré-diluviana, você tinha anjos que enamoraram das mulheres, Gênesis 6, tá bom? E esses anjos, eles simplesmente, né, quando eles criaram esses seres híbridos, hibridização, você vê muito isso em ufologia,
esses seres foram criados por anjos, são espíritos que não foram concebidos por Deus. Tudo que é concebido por Deus, quando morre, ou aguarda julgamento ou é julgado por Deus. Agora, aquilo que não é concebido por Deus já está condenado. Por isso é dito que a linhagem de Caim e a linhagem de Sete ou Abel são linhagens que, tanto de Sete como Abel, tá? Abel foi morto, mas Sete continuou, são linhagens que têm a glória de Deus. Agora, a linhagem de Caim, que veio do pecado, são linhagens que foram destituídos da glória. Porque sempre que você tem um ser que não é criado por Deus, consecutivamente esse ser se torna mal. Por isso que a época pré-diluviana você tinha gigantes, tinha monstros, e todos esses seres foram varridos da terra com o dilúvio. Porém, como eles não podem entrar no céu, e como eles não podem estar no inferno, ainda não, né? Eles ficam vagando pela terra. São considerados maus espíritos, mas são seres da época pré-diluviana, seres milenares, mas que subexistiram na terra. São esses filhos de anjos caídos aí que morreram no dilúvio, tá bom? Existe vida após a morte? Essa é uma pergunta que, com toda sinceridade, ninguém pode responder de maneira perfeita. Porém, tem como você encontrar uma solução para isso. Tá? Porque se você pergunta para uma pessoa, e aí, o que acontece quando você morre? De fato, ninguém tem a certeza 100%. Porém, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que entende que a vida carnal, isso aqui vai embora, tudo vai embora, nada é para sempre. Quando você entende que você precisa se amarrar, se segurar numa coisa que vai além do tempo, vai além da matéria física, uma coisa espiritual que é Cristo Jesus, que é a ressurreição de Cristo Jesus, que é a onipotência de Cristo Jesus, você percebe que existe algo a mais. Você sente no seu coração, todos nós, todos os seres humanos, ninguém pensa que vai morrer. A verdade é essa, ninguém pensa que vai morrer, porque dentro de nós, no nosso espírito, existe algo dentro de nós que nos revela que existe um mundo espiritual. Por isso essa sensação em todos nós de que ninguém vai morrer, que somos imortais, apesar da carne morrer. Então tudo que nós temos que fazer é direcionar essa informação, essa linha de raciocínio. Para onde eu vou quando eu morro? Inclusive tem uma parábola na Bíblia que fala sobre o rico e Lázaro, né? Que o rico morre e ele agoniza no inferno, e Lázaro é uma parábola, tá, pessoal? E Lázaro simplesmente está no seio de Abraão. Inclusive, Cristo mesmo diz ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a vida após a morte, para quem é cristão, ela só existe na crença em Cristo, naquele que verdadeiramente acredita em Cristo. Agora, quando você não acredita em Cristo, você pode sim existir um mundo espiritual, mas você não tem noção do que é aquilo, não tem noção da direção a se tomar. E muitas vezes, em todas as vezes, na minha opinião, são decisões erradas. Então, quando você tem uma linha, uma luz lá no fim do túnel, você sabe que Cristo Jesus é a salvação, né, do seu eu espiritual. Então, a vida após a morte, ela é explicada em Cristo Jesus, na crença em Cristo Jesus. Não se é revelado muito, mas se é revelado na crença em Cristo Jesus, tá bom? Quem é Jesus Cristo? Quem que é Jesus Cristo? Né? Se é que Jesus Cristo é filho de José, se é que Jesus Cristo é filho de homem, né? O que as pessoas não entendem, eu sempre falo isso aqui, tá? É que as pessoas reduzem Jesus Cristo. A tendência das pessoas... Só um minutinho que eu vou tomar um café, tá? As pessoas têm a tendência a reduzir Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo em Lucas, em Mateus, em João, principalmente em João, explicando o que foi Jesus e como ele atuou na terra. E você tem os discípulos, né, que vieram e falaram sobre Cristo, né, que consecutivamente foi-se enviado cartas para um monte de pessoas, fundou-se igrejas, tipo a igreja de Gálatas. Então a tendência do padre e do pastor, e não só do padre e do pastor, mas de qualquer pessoa que não enxerga Cristo verdadeiramente, é reduzir Cristo. Você fala assim, o que é Cristo? João fala bem honestamente, tá? O verbo que se fez carne. A presença de Deus viva. Ou simplesmente a Torá viva, a verdadeira Torá. Tá? Então Cristo, ele é o próprio Deus. Só que você tem que entender que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares.
está em todos os lugares. A onipresença de Deus permite que ele esteja em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. As pessoas não conseguem associar isso, mas as pessoas, ao mesmo tempo que não associam isso, as pessoas simplesmente ficam assistindo The Flash, Superman, seres com super velocidade que podem estar em 2 lugares. Então Jesus Cristo, ele é Deus, ele é confirmado como Deus. E se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, você coloca um buraco na Bíblia tão grande que você não é capaz de preencher. Por exemplo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é uma coisa que qualquer ser pode dizer, não é uma coisa que um anjo pode dizer. Entre aquele que se escolhe, tá? Entre ser salvo ou não, é a própria presença de Deus. Só que Deus, na sua plenitude, não está visível aos olhos carnais, aos olhos pecaminosos. A sua plenitude não se é revelada. A plenitude do perfeito não se revela ao imperfeito. Então, o próprio Deus se faz carne numa outra frequência que é Cristo, para que se mostre o caminho, tanto espiritualmente como carnalmente. Então, Cristo é o logos por trás de tudo, a presença de Deus que é quantificada, a presença inquantificada que não se quantifica, a plenitude de Deus nós não vemos, mas Cristo Jesus é a presença que nós podemos, no futuro, até apalpar, tá bom? Então, essa é a resposta. A resposta está em Cristo. Quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? Inclusive, acho que a próxima pergunta é a Trindade, né? Sim. Tá. Então, por exemplo, quem que é o Espírito Santo, quem que é Deus, quem que é Jesus Cristo? Por que fala, a Igreja Católica fala sobre Trindade? A Igreja Católica fala sobre Trindade, mas não porque é uma coisa maldosa. Óbvio que com os homens no poder tendem a adulterar as coisas. Mas, por exemplo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença de Deus espiritualmente em todos os lugares. O Espírito Santo, quando você lê João, tá, é propriamente dito Cristo. Então o Espírito Santo, ele é a presença de Deus espiritual. Deus se faz em onisciência, em plenitude, aonde nenhum ser o alcança. Deus se faz manifesto espiritualmente, inclusive em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que ele estava pairando sobre as águas e criando tudo. Ele se forma no eu espiritual, na dimensão que nós o encontraremos, né? Encontraremos a Cristo. Ele se forma de maneira espiritual e Deus também se revela de maneira física como Cristo. Por isso que Cristo falou, antes de Abraão existir, eu sou. Então o Espírito Santo é a presença de Deus espiritualmente. É a presença de Deus em todos os lugares de maneira espiritual. E por isso que Cristo falou, é bom que eu vá para que o Consolador venha. Que Cristo indo, na presença da carne, se venha um Consolador. Por isso que foi cravado no coração de todo mundo a salvação em Cristo Jesus, a salvação espiritual. Por que Deus permite a injustiça? Por que Deus permite a injustiça? É a mesma pergunta que você faz quando você pergunta o seguinte: por que eu existo? A injustiça, tudo que é errado nesse mundo é uma expiação. Tudo que é errado nesse mundo é para você entender o que é errado. Deus não cria a perfeição para que você não encontre a solução. Vou explicar para ficar fácil de entender. Deus cria o imperfeito para que você possa enxergar o erro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você nasce, você tem problemas na vida, a vida de ninguém é perfeita, você tem que resolver problemas, você tem que encontrar soluções. Então Deus, ele cria um paliativo para que você saiba o que é certo e o que é errado, para que você resolva os problemas, para que você comece a endireitar sua vida baseada em Deus. Então Deus cria a imperfeição para que você possa expiar essa imperfeição e através dela saber que é errado e você tentar consertar o problema. Então, o objetivo do ser humano é buscar Deus. O objetivo do ser humano é simplesmente acabar com os problemas, mas não é o que é praticado hoje em dia. Existe predestinação e livre-arbítrio? Tá, vamos lá. Uma doutrina calvinista que é fortemente divulgada hoje é predestinação. O que é predestinação? Predestinação é quando Deus simplesmente fala assim: eu já predestinei quem vai para o céu, eu já predestinei quem vai para o inferno. Isso é óbvio, Deus é onipresente, onisciente. Então, para Deus, tudo já aconteceu, tudo vai acontecer. A onipresença, a plenitude de Deus, que não é concebível aos olhos humanos, já sabe sobre tudo. Só que para Deus ser perfeito, ele não pode criar um ser para ser condenado. Não cabe num Deus perfeito criar um ser para sofrer a eternidade. Por que eu vou criar um ser
que vai sofrer a eternidade se eu poderia não criá-lo? Então eu não sou um Deus perfeito. Então o plano de Deus nunca é criar um ser para ser condenado. O plano de Deus é criar todos os seres para serem salvos. Todos os seres para serem salvos. Deus nos entrega, nos incumbe o direito de escolha. Você tem o direito de aceitar o Evangelho, você tem o direito de aceitar Jesus Cristo, você tem o direito de aceitar Deus. Mas é uma escolha que você faz. Se você negar Deus, se você negar a Jesus Cristo, negar toda a história do Evangelho, você está destituído da glória de Cristo, destituído da glória de Deus. Então o ser humano tem papel de escolha. Deus cria tudo em sua plenitude, nos revela o caminho, tem um plano de salvação para todos, sem exceção, para todos, mas cabe ao ser humano fazer a sua escolha, ser salvo ou não ser salvo, e esse é o verdadeiro livre-arbítrio, tá bom? Qual o nome verdadeiro de Jesus e de Deus? Tá, muitas pessoas falam o seguinte, qual é o verdadeiro nome de Deus? Bom, vou te falar logo de cara, o nome que se foi apresentado a Moisés, tá, foi eu sou o que sou. Isso em hebraico se transferem a Hayah. Porém, não é o nome verdadeiro de Deus. É o nome que Moisés consegue pronunciar. Não se dá para dizer a plenitude, não se dá para quantificar a plenitude de Deus em um nome. Não tem como. Então Deus transcende a nomenclatura. Porém, quando Moisés pergunta, quem que é você? Ele fala, eu sou o que sou. E isso já basta. Então é o que se é apresentado a Moisés. Então, simplesmente, o nome de Deus, o verdadeiro nome da plenitude de Deus, não se é revelado ao ser humano em hipótese alguma. Não se é revelado, porém se é apresentado. Inclusive, por exemplo, você pega a antiga aliança, sem os olhos de Roma, sem os olhos judaicos, você consegue entender que a presença de Cristo estava no Monte Sinai. Então ele fala, eu sou o que sou. E isso já basta. É o mesmo ensinamento de Cristo. Eu sou o que existe. Né? O ser humano não incumbe o ser humano saber o nome dele. Agora os judeus eles falam os nomes. Por exemplo, eles falam Yahuwah, que significa eu sou a porta. Mas Deus não pode ser quantificado em uma porta, nem como uma simbologia para ser salvo. E tem outros e outros nomes. Yahusha, eu sou a salvação. São nomes hebraicos quantificados que não revelam a plenitude de Deus. A verdade é que o nome de Deus, da plenitude de Deus, inclusive em Apocalipse, é dito, foi lhe dado um nome que somente o Cordeiro sabia. Porque somente aquele que esteve na presença de Deus, em Mateus, é que sabe. Então esse nome, a verdadeira face é essa, ninguém sabe. Agora o nome de Cristo, que foi perguntado, não foi? O nome de Cristo simplesmente dá para saber. O nome de Cristo, quando ele estava no Oriente Médio, tá, onde se passou todo aquele enredo, o início do enredo de Cristo, apesar que ele já estava na Antiga Aliança, quando se passou aquilo, você tem que parar para pensar o seguinte, o povo do Oriente Médio já se falava vários idiomas. Naquela época já se falava vários idiomas. Você tinha o aramaico, o hebraico, o aramaico sendo a língua nativa, o hebraico você tinha o grego, porque o general Pompeu já tinha dominado aquelas áreas, o Império de Roma já tinha dominado bastantes áreas no Oriente Médio, inclusive onde Cristo nasceu. Então se falava grego, se falava aramaico e hebraico. E você tem a língua nativa de Cristo, que significa Jesus, que é aramaico. Né? Agora, o que é Jesus? YE. O YE hoje, você tem um som característico, mas no passado, o som de Y, ou o som de dois Is prolongados, é o som de J. Então, o nome de Jesus em hebraico não, em aramaico, a língua nativa, era Jesus. Inclusive, foi se preservado essa originalidade no francês. No francês, Jesus significa eu sou. Tá bom? Agora, houve adulterações no latim. O latim é uma língua que veio de Roma. É uma língua grega que foi derivada do grego. Por exemplo, no latim, Jesus significa eu sou. E é sous, com um O. Mas foram sofrendo revisões ortográficas. E aí virou Deus porco. Alguém, um ser humano que caga pela mídia, falou que era Deus porco. Mas lá no começo, nos primórdios, em aramaico significa eu sou. Jesus, eu sou. E Mashiach é Messias. Para os gregos, que já tinham dominado aquela época, o general Pompeu, inclusive foi Pôncio Pilatos, se não me falha a memória, que
que colocou Cristo em escolha, né, ou Cristo ou Barrabás, já se falava grego. Então, por exemplo, o grego, Christos com K, significa Cristo, tá? Que significa ungido. Então, Jesus Christus é Jesus aramaico, Christus grego. Jesus Machia é aramaico. E aí houve o hebraico, que se incorporou, que também era Jesus, e depois aconteceu uma característica muito estranha. Aconteceu uma anomalia na Bíblia. Depois, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, o judeu, a vila de Sinop, ele se dizia convertido, ele prescreveu a Bíblia, tá? Prescreveu a Bíblia e começou a colocar a letra alfa em todos os nomes, nome de Deus, em nome de Jesus, por exemplo. Você tinha Jesus, e aí com a letra alfa ficou Jesusá, que depois veio com os maçoretas e ficou Yeshua. Então começaram a mudar. E a vila de Sinop, depois que ele fez essa bagunça, ele que se dizia ter se convertido a cristão, ele simplesmente voltou a ser judeu. Então ele veio, colocou a letra alfa, tá, na Bíblia para se remeter a outro Deus. Esse que era punitivo, esse que não tem nada a ver com, de fato, Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando você fala Yahusha, Yeshua, você não está se referenciando a Cristo. Você pode estar pensando que tá, mas você não está referenciando. Você está exatamente pronunciando o Messias judaico, o Messias dos judeus. Se você perguntar para o judeu se você aceita Jesus Cristo como seu salvador, o judeu vai negar. Agora, se você perguntar para o judeu se você aceita Yahusha, ele vai falar, claro, meu amigo, porque Yahusha em hebraico para o judeu significa eu sou a salvação. Então, para os judeus, Yahusha e Yeshua, para os judeus, significa eu sou a salvação. E isso incumbe não um nome, mas incumbe um patamar. Então pode ser qualquer Messias, eu sou a salvação, pode ser qualquer um. E isso é quantificado pelos judeus como Messias deles. Agora, quando você fala Jesus, não, aí não, eles não aceitam. Não estou falando mal dos judeus, o mundo é eclético, o mundo tem religiões, mas Yahushua, Yeshua, é o Messias judaico. Você precisa entender isso, tá? Quando você pronuncia esse nome, você não está clamando por Jesus, está clamando por um Messias judaico. Nada contra a religião judaica. Inclusive, existem judeus bons, tá? Existem judeus maus, como existem cristãos bons, cristãos maus, tá? Mas o nome Jesus sempre foi o nome verdadeiro desde os primórdios, tá bom? Acabou as perguntas? Tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, basicamente, hoje foi um contexto simples. São perguntas que eu tento responder para você poder tentar entender que de fato é Jesus Cristo, tá? Porque se Cristo viesse hoje, só rapidamente, se Cristo viesse hoje e ele não se anunciasse como Messias, como Salvador, ele viesse de maneira inócula, imperceptível ao ser humano, e ele entrasse nos templos de pedra, ele seria expulso. Se ele batesse na sua porta, ele seria expulso. Então as pessoas, não na sua porta, mas das pessoas. Então as pessoas não estão preparadas para o verdadeiro Jesus. As pessoas não estão esperando o verdadeiro Jesus. As pessoas esperam o Messias. Por exemplo, o Messias judaico, Yahusha, é um Messias que se vai se assentar no trono, é um Messias com um reinado milenar, é um Messias com um reinado físico, um reinado de prosperidade ao povo judeu. É uma outra história, uma outra crença. Agora, o reinado de Cristo é um reinado espiritual, não tem nada a ver com o reinado físico. Por isso mesmo diz ao ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Então são duas vertentes diferentes. Cristo, ele não se incumbe em religiões, porque ele mesmo dizia, destruam esse templo. Então o problema é o ser humano tentando quantificar Deus, tentando quantificar Cristo, formando dogmas, religiões, ritos. Então Cristo é tudo aquilo que se refere à crença verdadeira naquilo que é salvação segundo o cristianismo. Cristianismo, segundo o Atos dos Apóstolos, pela primeira vez, aqueles que creem em Jesus Cristo foram chamados cristãos, tá bom? Então esse é o conceito que eu queria passar para vocês, um conceito simples e fácil aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Quem tiver perguntas para fazer, é só escrever aqui abaixo, tem um link na descrição, tá bom? Fique na paz. E eu fiquei falando no vídeo e fiquei com vontade de comer um pão de queijo. Vontade de comer um pão de queijo, vontade de tomar um cafezinho, né? Com essa colher aqui, eu vou tomar um café aqui. Ó, brincadeira. Mas acho que o pessoal vai gostar dessa maneira, tá? Dessa maneira que foi feita, tá? Com perguntas, muitas pessoas, pessoal novo aí.
não sabe o caminho, né? E para com os fanáticos da internet aí, só gera problema, tá? Igual eu te falei, às vezes o básico, começando do básico, para as pessoas terem entendimento, né? O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo dizia o seguinte, tá? Dizia o seguinte, que a simplicidade do evangelho gera perseguição. Se você chega, por exemplo, uma pessoa que é crente, assim, exacerbado, essa palavra nem existe, acabei de inventar, exacerbada, porque eu tento juntar o exagero com acelerado, sabe? É um exagero acelerado, exacerbado. Aí simplesmente você fala assim, meu, Cristo não é concebível em religiões, não se explica Cristo em religiões, porque ele não fundou nenhuma religião. As pessoas começam a se lixar, né? Começam a ficar doida, né? Então, assim, as pessoas são completamente paranoicas, né? E a questão de Cristo é uma simplicidade. Quando você coloca Cristo, por exemplo, como chave hermenêutica da Bíblia, e você, isso não é de mim, é do Caio Fábio, né, que fala sobre isso. Né? Tem que ser, eu não posso também privatizar o que o cara falava, já fala isso há 30 anos. Né? Mas, basicamente, quando você coloca Cristo na Bíblia como realmente Deus, e você enxerga a Bíblia de outra maneira. Então, basta assim, você lê Gálatas, Paulo, você fala, nossa, como que tá fácil de ler isso aqui. Verdade. Quase que eu queimei minha língua. Tá bom o cafezinho, viu? Tá gostoso. Agora você sabe uma coisa que poucas pessoas conseguem entender? A manifestação de Deus na vida das pessoas não vem pelas religiões. Não vem. Então, por exemplo, cansei de ver gente falando assim, nós temos que pregar o evangelho para os índios, porque os índios não sabem a verdade. Sendo que a manifestação de Deus, a plenitude de Deus, ela está em todos os seres humanos. E todos eles têm direito de salvação. Só que as pessoas enxergam que para ser salvo tem que ser evangélico, tem que ser católico. Elas não entendem a plenitude de Deus na sua dinâmica que não se pode quantificar. Então, por exemplo, chinês, todo mundo, inclusive o nome de Jesus está sobre todos os poderes, né? Está sobre a terra, o céu, abaixo da terra. Por quê? O plano de salvação de Deus não é inconcebível a nomes, não é inconcebível a histórias que aconteceram, em si, em crença. Por exemplo, se um índio crê em algo a mais, se alguém de outra nação crê em algo a mais, essa pessoa verdadeiramente é salva. A pessoa acha que só é salvo por conta de isso, e aquilo, XYZ. Então, é o ser humano quantificando a salvação. Né? E esse que é um grande problema. E se você for nos países, né, de 4 cantos da terra, se você pronunciar o Jesus Cristo, né, todo mundo vai saber. Deus. Falando sério, você tá no meio da floresta. Inclusive, uma cena que não sei se eu vou apagar, não. Você tá no meio da floresta. Você fala o nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu expulso isso aqui. Jesus Cristo me resguarde. Agora fala o nome de Yahushua na floresta. Só fale, faça um teste de você mesmo. Vamos ver que ser que vai vir te visitar. Então as pessoas elas não entendem que o mundo espiritual é muito amplo. Né? Então, por exemplo, existiam deuses com D minúsculo, né? Eu chamo de minúsculo, mas não, o nome apropriado não é esse, que são seres que tinham poderes absurdos na época do passado. Né? Inclusive, Lúcifer é um ser assim, com a presença de poder absurda. Só que as pessoas acabam entendendo que aquilo ali é Deus, né? Porque tem um poder tão colossal, mas tão colossal, que simplesmente, esse deve ser o Deus, né? O que faziam no passado com os anjos caídos. Só que eles esquecem que da mesma maneira que tem anjos rebeldes, tem anjos bons, tem Deus na presença de tudo, né? Cristo na presença de tudo, sobre a ordem de Cristo. Então você tem Cristo impedindo o mal de ser efetuado. Por exemplo, se Deus falar assim, se o diabo quiser te matar, e Deus falar assim, esse não morre agora. Não adianta, mesmo que ele tenha um poder colossal. Quem determina tudo é Deus, né? É ele que trilha o caminho. Inclusive, eu me lembro uma palestra do Caio Fábio. Não é que eu gosto do cara, não. Mas ele realmente tem um conteúdo diferenciado. Não é como aqueles pastores, né? Não vou falar mal, não. Por exemplo, o Antônio Júnior. Ele segue uma diretriz bíblica. O Antônio Júnior, ele não sai da Bíblia. Ele fica naquilo ali. Né? Ele quer ensinar aquilo ali.
do jeito dele. Agora Caio Fábio não, ele mostra a presença de Deus que transcende as religiões, transcende o físico. Eu acho que isso que é importante. E a única maneira de explicar Deus é dessa forma, né? Que não tem outra. Não adianta você querer quantificar Deus no judaísmo, no cristianismo, que só vai dar errado, né? Por isso que o povo japonês que clamar a Deus, do nome deles, do entendimento deles, será salvo. O plano de Deus é para todo mundo ser salvo, mas cabe ao ser humano fazer suas escolhas, né? Mas basicamente é isso, né?